Muito bem, pessoal. Nós estamos chegando aqui com a atualização do El Ninho. Vamos lá. Seguinte, começando aqui logo, para a gente já não falar mais disso, de ir direto para o ponto, né? Não perder tempo. Nosso Zap, você produtor aí de todo o Brasil, que deseja ter um acompanhamento sério, um acompanhamento meteorológico, previsão para sua propriedade, fugir dessa bagunça de informação errada que está por aí. Então entre em contato com a gente pelo Zap aqui, ó. Você pode ter o seu meteorologista particular. É isso mesmo. Você pode ter aí seu meteorologista particular. Você vai nos mandar a localização da sua propriedade, né? E você vai poder ter um meteorologista para consultar, para ver como é que fica a sua situação aí, para fazer todos os seus plantios, tomar suas decisões, com consultas diárias, semanais, do jeito que você quiser. E o preço, ó, bem pequenininho, igual o salário do professor Raimundo. Valores aí a partir de R$10 por mês. Você pode estar contratando os nossos serviços aqui, dos nossos meteorologistas, tá bom? Vamos lá, então, direto para o vídeo, para não perder tempo. Pessoal, vocês acreditam que a manchazinha está crescendo? Olha essa mancha azul aqui, pessoal, ó. Aqui bem no 1+2, rapaz, como dizia Xaropim, rapaz, olha aí, gente, está começando aqui uma mancha de água azul, né? Isso aqui não é a anomalia da semana, isso aqui é a temperatura real de hoje, ou seja, é uma anomalia, mas é quantos graus estão acima, né, da média normal no dia de hoje. Não é aquela anomalia de 7 dias que está mostrando, que às vezes eu trago, né, que mostra se está esquentando, se está aumentando. Não, isso aqui é a foto real. É a foto real deste momento, representada graficamente, né, aqui, ó. E olha só, aqui no nosso Nino, mais ou menos 170 aqui, ó, tá? Então ele é bem aqui o 3.4, está indicando realmente, está até batendo, hein? Que aqui não é previsão, né, pessoal? Aqui é a realidade. Então veja aqui, ó, tá direitinho. Ou seja, a foto está batendo com a real, né? Um ponto, alguma coisinha. Vocês vão já ver como é que tá a situação. Pessoal, tá caindo, né? Nós vamos mostrar para vocês aí os gráficos e vamos falar um pouquinho sobre gráfico, né? E é interessante que o El Ninho está bem fraquinho aí. Não é bem fraquinho, que ele está moderado, né? Mas está assim, na beira do fraco, para entrar para o fraco, vocês vão já ver aí. E a turma continua falando que existe um super El Ninho, um super El Ninho. Inclusive, eu queria comentar aqui uma reportagem que todos que estão me ouvindo aqui, talvez eu não sei se todo, porque hoje a turma já não está mais dando credibilidade para essas emissoras aí, né? Mas uma emissora zona famosa aí, que a gente não pode falar o nome, fez uma reportagem, acho que hoje, no Jornal pela Manhã, falando que nós temos a maior seca da história e citou a maior seca da história na Amazônia, a maior seca da história no Maranhão e a maior seca da história no Sergipe. Eu confesso a você que eu não assisti a reportagem, eu só foi comentado comigo sobre isso aí, né? Eu vi as manchetes, mas eu não assisti o vídeo. Mas eu queria destacar aqui uma coisa. E até eu falei, gente, essa questão da Amazônia, as chuvas estão começando agora e tal. Algumas pessoas disseram que, você não sabe, lá está muito seco e tal. Tá bom, eu vou pesquisar mais sobre isso. Mas sobre o Maranhão eu sei. Sobre o Maranhão, agora, na quadra chuvosa anterior, de novembro a abril, o Maranhão teve uma das maiores enchentes da história. Uma das maiores enchentes. Todo mundo lembra. A própria emissora tem reportagens, que aí nós fomos pesquisar, falando sobre as enchentes no mês de abril, no Maranhão. 35 mil famílias desabrigadas, um dos maiores desastres da história do Maranhão, enchente. Só que a estação chuvosa do Maranhão acaba em maio e recomeça em novembro. Nós estamos que mês? Outubro. Agora, eu quero saber como é que você me explica. Se em abril nós tivemos uma das grandes cheias da história da região, e isso foi notícia o tempo todo, em todos os jornais, inclusive dessa própria emissora,
ela precisa se decidir, porque foi ou não foi enchente naquele período? Foi. Então está confirmado, foi. Isso aí todo mundo sabe. E como é que agora faz uma reportagem dizendo que lá é uma das maiores secas da história, dos últimos 40 anos? Como, gente? Como é que se explica? Se este período no Maranhão, de maio a outubro, não é para chover. Não é o período que chove lá. Vai diminuindo, né? Maio, vai diminuindo junho, aí julho, agosto, setembro são os meses secos. Começa a voltar as chuvas agora em outubro, começa a chover em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, como é que tem a maior seca da história? Se nós estamos no período que não chove, gente. Sergipe, de onde é que saiu a maior seca da história de Sergipe dos últimos 40 anos? E Sergipe teve bastante chuvas agora, as chuvas começaram a abril, maio, e ainda está chovendo no Sergipe. Um ponto ou outro pode ter chovido menos e pode ter causado algum problema, mas no Sergipe específico, todo mundo colheu uma safra muito boa. As chuvas, a gente acompanha clientes lá que colheu duas safras de milho para silagem para o negócio dele lá, colheram duas. Então, como é que Maranhão se encaixa nesse negócio? Eu quero que vocês me expliquem aí. Como é que a pessoa... Gente, é igual nós chegarmos lá no deserto do Atacama, no Saara, e fazer uma reportagem. Aqui no Saara está uma calamidade, não chove há vários anos. É a condição climática de lá. Ah, mas no Maranhão está seco mesmo, desde de julho que não chove até agora, setembro não chove. Está seco. Mas esse período é seco mesmo, gente. Isso é uma condição climática. Assim como a Amazônia vive o período seco e começa as chuvas agora em setembro. Setembro choveu menos do que deveria? Pode até ser. Mas a quadra chuvosa do Amazonas só vai ser definida em março, abril. É que a gente vai ter o quadro completo. Se foi seco, se não foi seco. Se foi afetado, se não foi afetado por El Niño. Que sensacionalismo desavergonhado, né? Essa é a palavra correta, enganatório. E olha, eles se aproveitam da memória nossa que é fraca. É tanta informação que seu cérebro descarta as informações e você, quando falou da maior seca da história do Maranhão, eu mesmo, no primeiro momento, fiquei, puxa, é mesmo e tal. Eu comecei a acreditar. Depois eu, peraí. A gente começou, Maranhão foi enchente. Como é que é seca? Maranhão está no período seco. Seria surpresa se ela tivesse feito uma reportagem dizendo que nesse período choveu. É para estar seco, gente. Não é para chover nesse período. Né? De julho a setembro é o período seco. Então, gente, é manipulação pura. Funciona. Um jornal famoso aí também disse, numa reportagem, que uma notícia fake, uma notícia falsa, tem 70% de chance maior de viralizar do que uma notícia verdadeira. Jornal vive de vender informação. Então, se não for totalmente falsa, é bem com aquele meia verdade, a manchete falsa, né? O conteúdo ele esclarece, mas só se você for no conteúdo e prestar muita atenção, senão todo envolto, falso o tempo todo. Tá difícil. Vivemos numa época em que a verdade não tem valor. É melhor contar mentiras que rende 70% mais. Olha só que conclusão linda que chegou esse jornal. 70% mais. Isso significa o seguinte, se eu tivesse aqui embarcado na onda do fake aí, do El Niño, do tudo, então nós teríamos 70% a mais de inscritos, 70% a mais de visualização, 70% a mais de AdSense, estaríamos muito melhor, né? 70%, ó, quase o dobro. Ó que legal. Então falar a verdade não dá ibope. Mas dá consciência tranquila, né? Mas dá a satisfação de as pessoas que querem a verdade dizer eu tô com você, vamos em frente. E é isso que a gente vai continuar fazendo.
Então, em falar a verdade, vamos ver como é que está o Zé Ninho aí? Vamos dar uma olhada aí no Nino 1 mais 2. Muito bem, pessoal. Ó, aqui é o nosso Nino 1 mais 2, ou seja, o El Ninho costeiro, né? E para quem acha, né, que a gente desenhou isso aqui, né? A mão tá aqui, ó. Aqui, ó. Vocês podem pegar isso aqui, entrar lá no site, que todo mundo vai ver isso aqui, né? Ó, que é como está o El Ninho costeiro 1 mais 2. Depois nós vamos ver como é que está o 3.4, que é onde se mede o El Ninho. Então, olha aqui o que está acontecendo com o nosso amigo. Está derretendo, gente. 1.643, o N1 costeiro que estava com 3.4, não tem nem um mês. Há um mês atrás ele estava com 3.4, nos últimos 30 dias ele derreteu, baixou, gente, quase 2 graus. Gente, vocês têm ideia? Dimensão do que é um resfriamento de quase 2 graus em um mês. Eu não vou dizer, eu não sei se eu digo, não sei se eu digo, eu estou querendo dizer uma coisa, mas não sei se eu digo, porque tem um pessoal que é muito sensível e tal. Mas eu vou dizer, eu digo, não sei se eu digo. Aí, eu não vou dizer, mas eu vou dizer assim de forma geral. As pessoas dizem o seguinte: não, o El Ninho vai papocar em maio. Não, em junho. Não, em agosto, não. Em setembro. Não, em outubro. De outubro a dezembro, ó. Agora é só de novembro a janeiro. Estão falando aí assim. Ó, não, mas estava previsto que cairia em outubro. Previsto que cairia em outubro? Eu nunca ouvi falar nisso. Nunca ouvi falar nisso. Todo mundo falava no Super El Ninho, queria chegar a 2 graus, 2 graus e meio, a 3, não sei o que seria em setembro para outubro. Eu nunca ouvi falar que ia cair em outubro, que vai subir só em novembro. Gente, estão viajando tanto na maionese que o pessoal acredita que o modelo da previsão é real, que a realidade não é isso. Tentaram emplacar isso em setembro. Não, o El Ninho está 1.7. A pessoa lá que disse que estava 1.7, agora já baixou para 1.5. Mas 1.5 ainda é considerado forte, então baixou para a beiradinha. E a realidade é que está 1.1, né, o 3.4. E aqui, gente, olha, eu entendo de gráfico. Isso aqui é uma linha de queda, uma tendência de queda brusca. Como é que é uma tendência de queda? Isso aqui chama-se fundo. Ou seja, o ponto mais baixo e o ponto mais alto. Isso aqui é topo, isso aqui é fundo. O que acontece? Ele vinha mantendo o fundo mais ou menos aqui, ó, é aquele que quebrou, desceu abaixo e o topo não conseguiu voltar para a mesma linha de topo. Ó. Isso caracteriza uma tendência de queda e não deu outra. Quando ele estava por aqui fazendo isso, eu avisei. Olha, pelo que eu conheço de gráfico, todo mundo que acompanha aqui sabe, pelo que eu conheço de gráfico, isso aqui vai cair, hein? Ó, aí caiu e eu falei, olha, ele está querendo romper para 2 graus. Ele tentou resistir, rompeu. E quando rompe, gente, aí despenca mesmo. Aqui agora ele andou de lado querendo voltar a subir, mas agora ele vai encontrar uma resistência aqui nos 2 graus. Se ele muito conseguir chegar nos 2 graus, provavelmente nem chega e continuará caindo. Se isso aqui descer de 1 grau, então estará caminhando para uma neutralidade. E quem sabe ele chegando aqui uma neutralidade, sei lá, daqui para o fim do mês, começo do outro, o 3.4 vai sofrer reflexo desse resfriamento aqui. Eu acho muito difícil ele reverter isso em novembro. É porque a pessoa olha para o modelo, que o modelo vem errando todo tempo, né? Aí, não, mas tá aqui, a gente vai subir. Não. Sim, mas não subiu até agora. O cara mentiu. Mentiu que eu digo o modelo, não a pessoa. A pessoa só refletiu o que o modelo estava dizendo. Mentiu sobre um Super El Ninho em maio, em junho, em julho, em agosto, em setembro e em outubro. Como é que ele vai acertar em novembro? Não está claro que ele não está acertando a previsão sobre esse negócio? Não está claro que os dados aí estão errados? Vamos dar uma olhada no 3.4? Olha aí, pessoal, o Nino 3.4, né? Quem quiser entrar lá, tá aqui, ó, o site que a gente utiliza para ver, todo mundo pode ver, é público. E ó, o nosso amigo aqui, ó, pena para tentar conseguir subir. Aí o engraçado é que os defensores diz,
Ó, tá claramente uma tendência de subida. Gente, se tivesse claramente uma tendência de subida, aqui ele tava, até aqui, ó. Até 24 de agosto, mais ou menos, 26 de agosto. Aqui ele estava numa tendência de subida. Aqui ele começou a lateralizar. E aqui ele começou uma tendência de queda. Igualzinho ao outro, só que com um reflexo um pouco mais demorado. Lembra o que é uma tendência de queda? Ele, olha, os fundos aqui, ele vinha mantendo aqui em 1,100 e pouco, né? 1,100 e pouco, e chegando a 1,260. Não chegava nem a 1,3. Aí aqui ele rompeu este fundo, chegou a quase 1,50 e pouco, tentou subir, não voltou mais para 1,260. Ó. Ele chegou aqui no máximo a 1,130 e já caiu de novo, mostrando que ele perdeu força. Ele não está tendo mais força para romper essa parte de cima. Ah, mas isso é só um gráfico, o que isso quer dizer? O gráfico representa uma... A vida é assim, gente. A vida, quando você começa a cair para você subir, tem que chegar no fundo do poço para começar a subir de novo. Dificilmente você conserta no meio. Uma queda só se conserta quando chega na parte de baixo ou na parte de cima. No meio, quando você está descendo, quando você está subindo, você não tem controle sobre a situação, não. É queda livre chamada, né? E aqui, amigos, se ele romper aqui, ó, se ele romper um grau, se ele entrar novembro aqui com 0,9, 0,8, aí eu quero ver onde é que vai ficar os discursos, né? Eu quero ver. Então o El Niño está na beirada de um El Niño fraco. Na beirada de um El Niño fraco. Ok? Vamos lá então, gente. Vamos seguir em frente. Tá aí, ó, 1,094. Ele esteve aqui, ó, com 1,750 e alguma coisa. E ele não conseguiu subir, já caiu de novo. Tá tentando e não consegue. Pode ser que com toda aquela água fria lá no 1+2, o reflexo daquilo chegue aqui, que ainda não chegou, e ele rompa para baixo de 1 grau. Se ele romper para baixo de 1 grau, aí vai ser complicado. Tamo junto.